Olá, povo de Deus, paz e bem. Vim trazer para nós hoje uma parábola. É a parábola do filho pródigo, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos dar mais proximidade a Deus e às pessoas, né? Principalmente aquela a quem magoamos ou que trazemos alguma mágoa no coração. Vamos lá? Disse também um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dê-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um habitante daquela região, que mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vantagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, e tem pão em abundância, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai, e lhe direi: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu. Movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou. O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra ti, contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestiu, e pondes o anel no dedo, calçai-lhes os pés. Trazei também o novilho gordo e matai-vos, comamos e façamos uma festa. Este, meu filho, estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, se aproximou da casa e ouviu a música. Chamou um servo e perguntou o que havia, o que estava acontecendo. Ele explicou: Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Ecolorizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Agora ele voltou teu filho, que gastou todos os seus bens com meretrizes, logo lhe mandas matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa parábola vem nos explicar que nem tudo está perdido, não é isso? Que Deus é um Pai amoroso, que Deus, Ele quer cada vez mais nos resgatar para ter mais proximidades com Ele. Veja bem, meus irmãos, este homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu a ele a herança para esbanjar, para sair no mundo, e o pai não recusou. Bem assim é o Pai do céu. Ele não impede a nós de praticarmos coisas erradas. Ele não impede a nós de irmos para o mundo, de cairmos na tentação. Ele nos alerta, ele nos dá sempre um alerta: olha, você vai
se machucar, você vai perecer, mas ele não impede. Ele dá o livre arbítrio para cada um praticar as suas ações, seja elas boas ou seja elas ruins. Só que essas ações há consequências. Essas ações que nós praticamos, tanto mal quanto a ruim, um dia vai pesar sobre a nossa cabeça. Esse jovem esbanjou tudo que ele tinha, numa prostituição, numa vida desregrada, longe da presença do seu pai, longe da presença da sua família. Mas, no entanto, quando ele se viu numa situação difícil, quando ele se viu que não dava mais para viver daquela vida, ele decidiu voltar. E ele retornou, mas com uma decisão de ser empregado do seu pai, de não voltar mais como filho. Quantas vezes na nossa vida a gente volta a Deus, se arrependendo de ter se afastado dele. Quantas vezes passamos por tribulações, por momentos difíceis, e aí reconhecemos que não somos dignos de Deus estar na nossa presença. Quantas vezes nós nos voltamos e vimos que sozinhos não conseguimos mais, e voltamos arrependidos. Mas para nossa surpresa, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos aceitar. Ele sempre esteve ali nos aguardando o nosso arrependimento. Ele sempre esteve disposto a nos reconciliar com Ele. Ele sempre esteve disposto a nos trazer de volta. E com alegria, Ele nos recebe. Ele nos coloca roupas novas. Ele coloca um anel no nosso dedo para mostrar que somos valiosos para Ele. Ele não quer perder nenhum de nós. Tudo que Deus quer de nós é a nossa presença ao seu lado. Essas vestes novas que Ele nos apresenta é uma vida nova, uma vida livre dos pecados, uma vida em abundância, uma vida com sabedoria, para que nós caminhemos sempre em sua direção. Este anel que Ele nos dá representa como valiosos somos aos seus olhos, como somos dependentes dEle, como necessitamos da presença dEle em nossas vidas. Vai ter gente que vai dizer: mas eu sempre fui de oração, eu sempre estive aqui com Deus, por que esse outro ele trata melhor? Assim como o filho mais velho falou: Senhor, meu pai, eu caminho sempre com o Senhor, sempre trabalhei e nunca me deste uma festa. E Deus vai dizer: você sempre esteve comigo, mas esse seu irmão, ele estava perdido e foi encontrado. Ele estava no mundo e retornou. É como uma ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai resgatar aquela lá perdida, que é tão preciosa aos olhos de Deus. Se Deus, que é um ser tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, é capaz de nos perdoar pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, como que nós, meros mortais, um ser indigno de Deus, não conseguimos perdoar o nosso próximo, não conseguimos perdoar as pessoas à nossa volta? Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus essa graça de saber perdoar as pessoas, de saber perdoar cada um dos nossos irmãos. Peçamos a Deus que nos alegramos quando os nossos irmãos são capazes de perdoar, quando os nossos irmãos também caminham na presença de Deus, buscando limpar o coração, trazendo essas vestes novas, essa vida nova, uma vida caminhando em Cristo,
caminhando na presença dele, sem mágoa, sem ressentimento, sem rancor no coração e abrindo os braços para acolher o seu próximo, acolhendo o seu irmão, perdoando cada vez mais. Paz e bem, Deus abençoe.